nessa aula nós vamos fazer regras de configuração de Firewall no pfSense. Para isso nós vamos acessar a aba Firewall, Rules. As regras de Firewall do pfSense são feitas baseadas nas interfaces, como WAN, LAN e DMZ. Essas duas regras que constam na interface WAN, elas são definidas automaticamente devido à configuração feita aqui em Interfaces WAN. Certo? Devido a essas duas regras aqui, onde podemos bloquear redes específicas para as que não interajam com o pfSense. As opções são essa primeira aqui, ela bloqueia o tráfego de redes que pertencem a endereços de redes privadas, definidos pela RFC 1918, como por exemplo os IPs 172.16/12, 192.168/16 e assim por diante. Assim como também o endereço de loopback 127/8. Tá. Aqui nessa outra regra, ela vai bloquear o tráfego de endereços reservados e que não fazem parte da RFC 1918, como os anteriores. Nenhuma regra está atualmente definida, exceto essas duas automáticas aqui, para a interface WAN. Logo, todas as conexões de entrada nessa interface serão bloqueadas até que as regras de aprovação sejam adicionadas. Ou seja, todo mundo que tentar fazer algum acesso através da interface WAN não vai conseguir, entendeu? Para isso vocês vão ter que criar uma regra liberando determinados acessos. A gente vai ver em outras videoaulas também. Aqui na interface LAN, nós temos 3 regras iniciais. Essa primeira regra ela é para permitir o acesso ao pfSense pela interface LAN. É uma regra criada automaticamente e não é possível excluir, pois ela permite o acesso ao pfSense. É uma regra anti-bloqueio. A segunda regra permite todo o tráfego de entrada para a rede LAN, que utiliza o protocolo IPv4. Sem ela, os computadores não vão poder ter acesso à internet, por exemplo. E essa terceira regra ela é igual à segunda, porém é relacionada ao protocolo IPv6. Aqui na interface DMZ, ele não tem nenhuma regra definida atualmente. Logo, todas as conexões de entrada nessa interface serão bloqueadas, até que as regras de aprovação sejam adicionadas. Certo? E aqui nessa aba nós temos as regras flutuantes. São regras avançadas de Firewall que podem ser aplicadas em qualquer direção, qualquer uma ou várias interfaces. Regras flutuantes são definidas aqui, né? Em Firewall Rules Float. Muitos firewalls não precisam de regras flutuantes, ou podem tê-los apenas para modulador de tráfego. Para aqueles que optam por usá-lo, eles podem facilitar alguns cenários complexos de filtragem. Certo, eu vou mostrar para vocês aqui que nós temos uma opção de legenda dos símbolos utilizados na regra de Firewall. O botão ADD, com a seta para cima, ele vai criar uma regra acima de todas as outras. E o botão com a seta para baixo, ele vai criar uma regra abaixo de todas as outras. Porém, depois de criá-las, é possível movimentar essas regras. Por exemplo, a gente pode vir aqui e jogar essa regra para... Quer dizer, na primeira a gente não pode mexer, né? A gente pode jogar essa regra para baixo, e vice-versa, e após isso a gente salva aqui e aplica. Certo, para criar uma regra de Firewall, a gente pode vir aqui, né? Aqui nessa primeira opção é a ação da regra. Essa regra pode ser uma regra de liberação, que vai permitir, uma regra de bloqueio, que vai bloquear o acesso, e uma regra de reject, que ela vai rejeitar a conexão. Certo? Aqui nessa opção a gente vai desabilitar a regra. Interface. A gente pode selecionar a interface em que a regra será criada. Ela vem pré-definida com a interface que a gente estava antes de clicar no botão de criar a regra na tela anterior. Como eu estava lá na tela da LAN, ele já vem marcado com a interface LAN aqui, porém eu posso alterar. Tenho 3 opções aqui, a WAN, a LAN e a DMZ. Aqui nessa opção, nós devemos escolher a versão do protocolo IP. Pode ser escolhido IPv4, IPv6 ou IPv4 e IPv6.
Aqui a gente deve escolher o protocolo que a regra vai utilizar. É possível escolher diversos protocolos, dentre eles o TCP, UDP e CMP, que são os mais utilizados. Certo. Aqui em Source, quer dizer origem, nós temos essa primeira opção aqui, né, que se estiver marcado a regra é invertida e acaba virando uma regra de negação. Depois eu vou dar um exemplo para vocês dessa regra com a opção de negação aqui. Aqui também nós temos as opções. As opções de estado abaixo para os endereços de origem são N, quer dizer qualquer um, single host ou alias, que a gente pode inserir um endereço de IP ou digitar o nome de um alias que a gente cadastrou. Aqui em network a gente pode inserir uma rede e uma máscara de rede, por exemplo, 192.168.1.0/24. Aqui em PPOE Clients, ele vai localizar e utilizar automaticamente os endereços de cliente PPPoE se estiverem criados. Aqui em L2TP Clients, ele vai localizar e utilizar automaticamente os endereços de clientes L2TP. Aqui em OneNet, notem que esta opção não é a internet, é apenas a rede em que a nossa interface WAN está conectada. Assim como a LAN, se o seu ISP o coloca em uma regra de rede, por exemplo, /21 ou /29 ou /24, que é a rede, não é toda a internet. Certo? Aqui em WAN Address, é um endereço IP configurado na interface WAN. É como se você estivesse informando o endereço IP da interface WAN aqui. Certo? Aqui em LANnet, vai ser a subrede configurada na interface LAN. Ou seja, no nosso caso aqui, a nossa interface LAN é 192.168.1.0/24. Certo? Aqui em LAN Address, é o endereço de IP configurado na interface LAN do nosso pfSense. Certo? DMZNet vai ser a subrede configurada na nossa interface DMZ, que no caso aqui é 192.168.1.0/24. E o DMZ Address, ele vai ser o endereço de IP que a gente configurou na interface DMZ. Certo? E também temos a opção de configurar uma porta. A gente pode especificar uma porta de origem ou intervalos de portas para esta regra. Lembrando que o intervalo da porta de origem para a conexão é geralmente aleatório e quase nunca igual à porta de destino. Na maioria dos casos, essa configuração deve permanecer com seu valor padrão, ANI, que é todos. Certo. Aqui temos a opção de destino. Aqui também temos a opção de inverter, né? Se marcado a regra é invertida e acaba virando uma negação, uma exceção. Certo? Aqui nós temos as mesmas opções que a gente falou acima. Aqui acima no source, né? Exatamente as mesmas opções. E agora aqui no destination, a gente pode especificar uma porta de destino ou intervalos de porta para esta regra. Aqui nós temos a opção de gerar log. Se marcado, será gerado registro em log dos pacotes manipulados por esta regra. Uma dica para vocês, o Firewall tem espaço de log local limitado. Não ative o log de tudo. Se fizer muito log, considere usar um servidor de log remoto, o syslog, por exemplo. Certo? Aqui a gente pode informar uma descrição para a regra. Essa descrição ela pode ser inserida aqui para referência administrativa. No máximo 52 caracteres são usados no conjunto de regras. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter as opções avançadas para regras de firewall. Como exemplo, nós vamos criar uma regra para fazer o bloqueio de acesso à internet na rede LAN. A ação dessa regra vai ser block, que ela vai bloquear, né? A interface vai ser a interface LAN, que é a interface que a gente está querendo fazer o bloqueio. Aqui na família vamos utilizar IPv4 mesmo, que a nossa rede está trabalhando apenas com IPv4. E o protocolo vamos deixar N, que é todos. Quer dizer que vai bloquear qualquer protocolo.
Aqui em Source, nós vamos utilizar LANnet, que representa a subrede configurada na interface LAN, ou seja, todos os IPs da minha interface LAN. E aqui em destino, nós vamos utilizar a opção N, que quer dizer qualquer destino. Nós não vamos gerar log nesta regra, e a descrição dela vai ser: bloqueia todo o acesso da rede LAN. Vamos salvar e aplicar. As regras de Firewall, elas são lidas de cima para baixo. Portanto, nós devemos ter muita atenção na posição das regras. Se uma regra de bloqueio estiver abaixo de uma regra que libera o tráfego, a regra de bloqueio não vai ser utilizada, pois o acesso foi liberado primeiro. Por exemplo, aqui a nossa regra, ela está bloqueando e as regras de liberação estão abaixo. Se eu tentar acessar algum site, por exemplo, facebook.com, eu não vou conseguir acessar. Se eu tentar fazer um ping aqui, eu não vou conseguir pingar. Por quê? Porque a minha regra de Firewall, ela está bloqueando todo o acesso, certo? Se eu pegar esta regra de bloqueio aqui e jogar ela para baixo da minha regra que está liberando para a LANnet, salvar e aplicar, se eu fizer um teste de ping novamente, já liberou o meu acesso à internet, certo? Se eu vier aqui no site do Facebook, ele vai abrir. Certo? Vamos aqui à nossa interface DMZ. A interface DMZ, como eu falei antes, ela não tem regra configurada. Logo, todo o acesso da rede DMZ para qualquer destino está bloqueado. Uma DMZ ou zona desmilitarizada, também conhecida, a função de uma DMZ é manter todos os serviços que possuem acesso externo, tais como servidor HTTP, FTP, correio eletrônico, e-mail, e etc., junto em uma rede local, limitando assim o potencial dano em caso de comprometimento de algum destes serviços por um invasor. Para atingir este objetivo, os computadores presentes em uma DMZ, eles não devem conter nenhuma forma de acesso à nossa rede local, no caso a nossa rede LAN. Certo? Nós vamos realizar um controle de acesso entre a rede local, a internet e a DMZ. Os equipamentos que estão na DMZ não vão ter acesso à rede local LAN neste exemplo. A ação vai ser de permitir, pass. A interface a gente vai utilizar vai ser a DMZ, certo? A família aqui vai ser IPv4 e o protocolo vai ser N, que quer dizer qualquer protocolo, certo? Aqui em source, origem, nós vamos utilizar a opção de DMZNet, certo? Que vai representar a subrede configurada na interface DMZ. Aqui em destino, nós vamos utilizar a opção LANnet, que vai representar a subrede configurada na interface LAN. Porém, nós vamos marcar a opção de inverter aqui. Negação. Essa regra não vai gerar log e a descrição dela vai ser: libera acesso da DMZ, exceto para a rede LAN. Vou salvar e aplicar. Essa regra ela está liberando o tráfego da DMZ para qualquer destino, exceto para a rede LAN. Como vocês viram aqui, a gente usou a opção de negação. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.